eu fiz um pequeno histórico sobre o nosso problema. O Banesprev é uma entidade bem grande, né, dos fundos de pensão, é uma das 10 maiores. E nós estamos falando de 27 mil pessoas participantes. Então, quando a gente alcança isso para os dependentes, nós vamos chegar perto de 60 mil participantes que recebem benefício, que dependem do nosso fundo. E um dos principais planos do fundo é o Plano 2, que é patrocinado pelo Banco Santander e por essas duas empresas, Sban e Produban, que são da área de informática lá do banco, que é o maior problema nosso e que é o foco principal aqui, apesar que tem outras coisas que podem ser colocadas, mas dessa audiência. Então, vou fazer um rápido histórico. Esse é um plano de benefício definido. O plano de benefício definido é aquele plano que você sabe o benefício que vai receber, mas não sabe quanto vai pagar, né? Então, todo ano tem um custeio, e esse que é o grande problema nosso nesse presente momento. O total de participantes, nós temos quase 11 mil pessoas, 10.800 neste plano, que sendo que 1.900 são ativos, 8.900 assistidos. Esses números são de uma colocação que a Previc fez ao Banesprev. A forma de contribuição é 55,05% do patrocinador e 45,95% o participante paga. Ele tem um patrimônio de 5.400, é um plano grande, com 94% aplicado em renda fixa. Esse plano ele começa em 94, mais precisamente em outubro de 94, nós participantes começamos a aportar recursos. Ele vem também de um plano anterior, que era patrocinado exclusivamente pelo Banco Banespa. Só que em dezembro de 94, 2 meses após a introdução do plano, há a intervenção do Banespa e praticamente o fechamento das adesões. Não há mais novas adesões. Então, aí devido a todo esse tempo passado, lá em novembro de 2011, como nós tínhamos um grande problema do déficit, já que apontava para um problema que ia surgir, e surgiu gravemente em 2012, como vocês vão ver na frente, nós protocolamos uma denúncia junto à Previc. Nós, Sindicatos Bancários de São Paulo, Federação de São Paulo, Confederação, AFUBESP e outras pessoas, inclusive pessoas físicas. Nessa denúncia da Previc, logo depois, em abril de 2012, começa o primeiro equacionamento de déficit. Como vocês podem ver, um déficit bem grande já, com contribuição extraordinária que afeta todos os participantes, inclusive o patrocinador. E os aposentados que não pagavam nada passam a pagar. Não pagavam nada aposentados, porque pagaram bastante enquanto estavam na vida ativa. Aí, em dezembro de 2012, a gente encerrou esse processo administrativo, ou seja, ele levou um ano dentro da Previc, com algumas reuniões entre banco, entre Banesprev, participantes, eu participei de várias, então estou bem tranquilo para falar sobre isso. E a gente foi encerrado esse processo pela Previc, sem uma solução que agradasse a todos, principalmente nós participantes, claro, né? E aí, em abril de 2013, nós impetramos uma ação judicial para cobrar o serviço passado, que eu vou mostrar lá na frente. Essa ação está em fase de perícia agora, acho que não tem nenhuma decisão ainda, nós estamos ainda nessa fase de perícia do problema, né? Em abril de 2013, um novo déficit de 170 milhões, e aí nós já chegamos perto de 1 bilhão equacionado, ou seja, 950 milhões mais ou menos estão equacionados. Em dezembro de 2013, os participantes questionam a Previc, alguns participantes, a forma de cálculo que estava sendo feita pelo Banesprev. Essa forma de cálculo, ela era feita baseada num artigo 39 do regulamento, que é feito sob cascata. Então, os altos salários, aqueles salários maiores, eles pagavam valores muito grandes, então eles ficaram, não estavam conseguindo pagar também e questionaram a Previc. Aí, lá em dezembro de 2015 apenas, a Previc determina que se altere o cálculo. E ela usa o exercício de 2014, por isso que aqueles números são de 2014 no início, lá dos números de participantes. Ela determina que o Banesprev faça essa alteração, e aí dá uma grande polêmica na reunião do Conselho Deliberativo,
nós procuramos a Previc, fizemos uma audiência na Previc em janeiro de 2016 para os esclarecimentos, para a ratificação se aquilo estava correto. E aí o presidente do Banesprev também estava presente. Nessa audiência foi feito pedidos ajustes. Em fevereiro de 2016, nós voltamos à Previc com os ajustes para definir exatamente como seria o prazo para as pessoas amortizarem, para os participantes amortizarem e o banco também, né? Qual que era o prazo? O prazo era de 27 anos, em cima de uma resolução lá de 2006. Só que nessa reunião foi discutido vários prazos, inclusive, como eles estavam voltando a 2014, eles disseram que talvez voltasse numa CNPC 14, que é uma resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Nessa audiência foi discutido alguns prazos, né? Nós tínhamos um contrato para amortizar em 27 anos, foi discutido para fazer em 11. Nós propomos que se não pudesse seguir os 27, que fizesse uma alternativa, que era uma CNPC, uma resolução que estava valendo naquele momento, a partir daquele momento, que poderia ser em 17, 18 anos. Eles ficaram de resolver, de responder, e responderam para o presidente do Banesprev que ele tinha que operacionalizar em 11 anos. Isso causou um grande problema para os participantes aposentados, principalmente para os que ganham salários menores, que representa 70% do plano. Então, isso começou a gerar todo esse problema, o problema nosso se agrava, né? E aí, em março de 2016, nós, através da ANAPAR, conseguimos um prazo, o presidente da ANAPAR está aqui, o Braulio, que vai falar em seguida. Nós conseguimos um prazo para conversar com a Previc. O presidente do Banesprev mandou o recurso em cima desse prazo que nós conversamos. Ele mandou, fez tudo corretamente, porém a Previc indeferiu o nosso recurso. E aí, o que acontece, né? O recurso foi indeferido, nós, eu e o Camilo, que também somos do Conselho Deliberativo, fizemos um recurso também para pedir para manter os 27 anos, nunca teve resposta da Previc. O aumento, como eu disse antes, foi para 70% dos assistidos, dos aposentados. Alguns casos a variação chegou a 500% ou mais. Então, imagine uma pessoa que pagava aquele valor pequeno, né, que também a gente tinha um problema para corrigir, isso é verdade, a gente tem que considerar isso. Mas 500%, 400%, não cabe em nenhum orçamento do país, ainda mais nos dias de hoje. Aí, em novembro de 2016, essas idas e vindas da Previc, a Previc ela autoriza agora para o prazo voltar aos 17 anos, mudar, né? Não é nem 27, nem 11, ficou mais ou menos 17 anos. Depois ela consultar a Procuradoria Federal de uma outra associação que eu acho que não está presente aqui, mas que fez o recurso e conseguiu essa vitória, que é uma vitória de todos nós. Aqui é só uma demonstração de como ficou o benefício, né? A maioria dos ativos pagam entre 4% e 6% do salário, é razoável, porém os aposentados pagam, a grande maioria, 8.639 pessoas pagam de 12% a 14%. Então, isso sem contar os 17 anos. Nós estamos falando ainda nos números de 11 anos, porque nós não temos ainda total conhecimento dos 17 anos de amortização. Esse aqui é um pequeno resumo do déficit. Então, nós temos 950 milhões contratados, 804 milhões a contratar. Então, nós temos um déficit total de 1 bilhão e 700 milhões, que corresponde mais ou menos a 30% do patrimônio. É um déficit muito alto, difícil de ser pago. Em fevereiro de 2017, virá um novo equacionamento de 343 milhões dos 800, que a resolução permite equacionar, ou seja, nós vamos ficar com 60% daqueles 800 milhões, para quem está aqui do plano, ainda vai ficar represado para um futuro equacionamento. Então, é uma situação muito grave que nós estamos passando. O total do equacionamento, então, contando tudo isso, já chega perto de 1 bilhão e 300. E aí eu queria falar rapidamente sobre as causas do déficit. Eu coloquei algumas, e tem uma ali que está em uma outra cor, né, que é uma cor laranja, mas a baixa rentabilidade dos ativos, claro que afetou muito o déficit. A alteração das tábuas de sobrevida, as pessoas estão vivendo mais, mas também a tábua utilizada no momento, ela é bem conservadora e ela afeta bastante as contas. O tempo de permanência inativa, no Banespa nós tínhamos um tempo de permanência, as pessoas ficavam muito tempo, em média o plano usava 2 anos após aposentados.
mas muitos ficavam 6, 7, 8 anos na ativa, e isso colaborava, porque não precisava pagar benefício, era apenas a pessoa apenas pagava a contribuição, né? Aí vem a reforma da Previdência Oficial, lá em 98, 99, que também afeta bastante, porque cria o fator previdenciário e o Banesprev passa a fazer papel de Estado. Antecipação de aposentadorias também, que não estavam previstas no plano. E aí o grande problema, na minha opinião, e eu acho que, eu tenho certeza disso, é a falta do serviço passado, do aporte do serviço passado. Como eu disse lá no começo, o plano 1 era um plano patrocinado totalmente pela patrocinadora. Então, nós entendemos que a patrocinadora ela tinha que ter colocado o serviço passado. O que é o serviço passado? As pessoas estavam na empresa, já estavam contribuindo lá com a Previdência Oficial para aposentar, então elas chegariam aposentadas sem constituir reserva matemática para receber vitaliciamente. Esse é um plano vitalício, com reversão para dependentes. Então, esse aporte, na nossa opinião, que nós estamos discutindo na nossa ação, que a doutora Tirza está presente, é o grande causador desse nosso problema. É o grande causador de todo esse dilema que a gente sofre aí, que a gente vem passando todo esse tempo. Então, a gente pediu essa audiência para ver se tem alguma alternativa da Lívia. Se o Senado, aqui, se o senhor, alguém pode nos ajudar. Primeiro, a gente precisa do aporte de serviço passado. Sem esse aporte, fica difícil para a gente conseguir manter a nossa situação. A Previc precisaria rever, ela manter os 27 anos. Ela voltou um tempo atrás. Eu não entendo como a legislação pode voltar lá atrás, há 2 anos, prejudicar todos os participantes e ficar por isso. Acho que ela tinha que voltar esse tempo atrás, não fazer nem por 11, nem por 17 ou 18, fazer por 27 anos como era feito. O plano, ele tem, o atuário atestou isso para a Previc, o plano tem uma vida média de 23 anos hoje, porque 27 era em 2012. Se contar o que nós pagamos, nós temos 23 anos pela frente. Isso está perfeitamente possível. E outras, ali faltou uma palavrinha, alternativas, outras possíveis alternativas que o senhor possa nos ajudar, e eu vou encerrando por aqui. E muito obrigado.